Boa noite, pessoal. Segunda-feira, 9h40 da noite, 17 de abril de 2023. Estou aqui para a gente registrar o nosso primeiro vídeo da resenha do livro Coronelismo, Inchada e Voto, Município e Regime Representativo do Brasil, uma obra de Vitor Nunes Leal, lançada pela primeira vez em 48 e reeditada no ano de 1975. Deixar primeiramente aqui registrado que esse aqui não é um ambiente acadêmico, um ambiente de ensinar e aprender. É muito mais um ambiente para a gente poder abrir o debate, abrir a reflexão a respeito da nossa história política, né? Com a intenção muito mais de poder atrair, de ampliar, de democratizar o debate, o conhecimento e a informação. Então, por favor, deixem aí suas críticas, o feedback de vocês. E peço desde já desculpa pelo amadorismo, né? Não sou nenhuma expert em rede social, em tecnologia, mas estamos aqui tentando. Então, vamos começar falando a respeito do contexto histórico que deu origem à análise, a esse registro que o autor faz aqui no livro, né? Então, é de conhecimento de todos, o Brasil, por um longo período, ele foi uma colônia da coroa portuguesa. Em 1822 é proclamada a independência e nós passamos a ser um império. Isso é importante porque, uma vez que há desvinculação do império, né, da colônia com o império, tornando o Brasil um império, é necessário a criação de todo um aparato para que a máquina administrativa, para que o Estado funcione de forma independente. Então, são criadas instituições, são criados cargos, pessoas passam a ter autoridades que antes não tinham. E dentre todas essas alterações, há a criação da Guarda Nacional, que ela vem em substituição ao Exército da Coroa. Dentro da Guarda Nacional, entre várias patentes, existe a maior patente, que é a de coronel. Então, dentro do território brasileiro, existia a figura do imperador, que foi por muito tempo, né, que foi ali dividida por um período curto de tempo por Dom Pedro I e a sua maior parte por Dom Pedro II. Existiam as pessoas ali responsáveis pelas províncias, que nós podemos comparar hoje com os estados, até tem uma divisão geográfica mais ou menos semelhante com o que nós entendemos hoje pelos estados brasileiros. Teve muitas alterações, mas por referência a gente pode colocar assim. E os municípios. A linha de frente, as autoridades que estavam mais presentes ali na vida da população eram justamente os coronéis. E eles passaram a ser a personificação da autoridade, a personificação do poder do imperador. Daí vem o sentido de que a figura desse coronel sempre é muito poderosa, é a personificação do poder. Esse coronel, como era escolhido? Não só o coronel, mas toda a Guarda Nacional. Era por um critério censitário, ou seja, de dinheiro, de grana. Só poderia fazer parte da Guarda Nacional quem tivesse determinado poder econômico, poder financeiro. Então, desde a nossa independência, desde que o Brasil é entendido, né, desde o Império Brasil, o poder é totalmente ligado a quem tem dinheiro, tornando-se o ciclo. Tem dinheiro quem tem poder quem tem dinheiro. Então, as pessoas que já detinham o poder econômico, né, em sua grande maioria, pelo domínio dos meios de produção, pela propriedade de grandes extensões de terra, elas passaram a ter não só o poder econômico, mas elas passaram a representar o poder político, a autoridade imperial em solo nacional. Passou-se os anos com essa estrutura e veio a proclamação da República, onde não se tinha mais um imperador, tinha-se um presidente. Então houve a estruturação do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e a repartição político-administrativa, onde a União tinha um papel, os estados tinham outros, as províncias foram transformadas em estados,
e passou a existir a figura dos municípios. A primeira Constituição da República, ela assegurava a autonomia administrativa dos municípios para que ela pudesse tratar dos assuntos locais. E, naturalmente, por ter a sua autonomia, pessoas passaram a ser legitimadas a exercer esse poder político e administrativo do território, né, que era determinado o município. Então, a figura desse coronel, ela já era forte porque ela representava o poder imperial. Quando ele passou a ter autonomia de não mais representar o poder, mas exercer o poder diretamente, essa figura ela passou a ser fortalecida, né, fazendo então um monopólio gigantesco, não só de recursos financeiros, mas do monopólio de todas as relações de poder, porque a gente estava falando das relações de poder econômica, das relações de poder político, das relações de poder de mando, né? E quando não eram eleitos, né, os próprios coronéis, em regra eram pessoas a ele subordinadas, justamente porque ele já detinha o domínio dessas relações de poder. E outro fator que também que colaborou com o período histórico, né, que é analisado no livro, com a República passou a ser os representantes, né, os cargos do Executivo e do Legislativo, eles passaram a ser eleitos por voto. Porém, os eleitores eles não eram da forma como nós conhecemos hoje. Era um número extremamente restrito. Então, nós estávamos falando apenas de eleitores maiores de 21 anos e alfabetizados. Veja bem, nós estamos falando de um país, né, que havia abolido a escravatura em menos de 2 anos. Né? Isso se passa a partir de 1891, com a proclamação da República, onde a grande população, né, mais de 90% da população é analfabeta, e somente pessoas alfabetizadas podiam votar. Naturalmente, o ensino, a educação era um artigo de luxo. Então, quem tinha acesso à educação já eram pessoas que de alguma forma compunham a elite que existia no solo brasileiro. Então, nós estamos falando que as pessoas que já tinham o poder econômico passaram a exercer o poder político e somente quem já tinha poder econômico poderia eleger esses representantes. Então, a gente começa a ver aí formando um ciclo vicioso de dinheiro, poder, poder e dinheiro, mais uma vez na construção da política brasileira. Com o passar do tempo, a alfabetização ela passou a ser implantada dentro do serviço público brasileiro. Por quê? Porque até mesmo muitas pessoas elas tinham dinheiro, mas elas não eram alfabetizadas e elas mesmas começaram a perceber a necessidade de fazer parte do processo eleitoral. Entretanto, a alfabetização não foi o suficiente para garantir a verdadeira democratização das eleições. Né? Isso porque a educação ela não era uma obrigação do Estado. Na verdade, a educação, por muitos anos, ela foi oferecida no país muito mais por igrejas, por associações, de uma forma assistencialista, e não como obrigação do Estado. Dessa forma, o livro ele vai trazer fatores que são determinantes para as relações de subordinação existentes na política, né? Como a concentração da propriedade privada, a concentração dos meios do meio de produção, a concentração dos meios de subsistência das classes mais pobres, formas de financiamento de campanha, concessão de favores públicos e as atribuições municipais e as formas de arrecadação, e como cada um desses institutos interferiram diretamente para que se formasse não uma relação de cidadão e representante, mas sim de uma pessoa que ofertava serviço público como se estivesse fazendo um favor àquela pessoa que era submissa a ele.
O livro traz essa reflexão de que como uma elite consegue se manter no poder, com um misto muito grande, né? E muitas vezes havendo uma verdadeira confusão muito difícil de saber de se separar. Onde é o interesse privado e onde é a máquina pública? O que é o Estado que está fazendo? O que é a pessoa? Quem é o prefeito e quem é a pessoa? Quem é o governante e quem é a pessoa? A quem eu sou subordinado? Eu sou subordinado à lei ou eu sou subordinado a essa pessoa que assume uma figura de coronel? Né? E isso nos traz uma reflexão de que quantas vezes nós somos eleitores, nós fazemos parte de uma sociedade enquanto cidadão, ou então nós simplesmente estamos numa relação de mando, numa relação de subserviência, numa relação de submissão a quem detém o poder. Tudo bem? Então vamos lá. Em breve a gente começa aqui a resenha dos livros analisando todos esses tópicos. Um beijão e boa noite.